Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, em 5 de setembro de 2016. Ordem do dia. Aprovação da ata da sessão anterior, de 22/8/2016. Secretário fará a leitura. Ata da 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Prata, realizada dia 22 de agosto de 2016. Aos 22 dias do mês de agosto do ano 2016, às 19 horas, no plenário Valdir Fuquezato, da Câmara de Vereadores, situada na Avenida Cônego Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Adelar Lorenzetti, Sebastião da Costa Médio, Santo Oscan, Antônio Oliveira, Fernando Davi, Hermes José Stormoski, Sérgio Zembruschi, Ismael Frison, Altírio José Ferro, Gilmar Perusso e Eluir Pedro Davanço. Sob a presidência do vereador Adelar Lorenzetti, foi aberta a sessão. De imediato passou os seus trabalhos na hora do dia, assim deliberados. Ata em discussão, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Como a gente não tem nenhum projeto das comissões, projetos novos do Poder Executivo. Projeto de Lei número 158/2016, denomina rua existente no loteamento Morada do Sol, abaixado para as 3 comissões. Projeto de Lei número 159/2016. Presidente, os 2 próximos, se for possível, que vá à aprovação, que é de um médico, nós temos 100 médico lá, e um agente comunitário. Projeto de Lei número 159/2016, revoga a Lei Municipal número 96/2016, de 9 de agosto de 2016. A lei trata de abertura de crédito especial no orçamento. Secretaria Municipal de Educação e Cultura, valor R$ 1.000. Ocorre que a abertura de crédito solicitada não mais se faz necessária e, por isso, a sua revogação. Então, nós temos o pedido do vereador Juraci, que vai à votação. Se nem um vereador pedir baixa, será lido na íntegra. O secretário fará a leitura. Projeto de lei. Eu entendi que seriam os 2 próximos, não é isso? Mas não esse, né? Esse também? Eu estava lendo o projeto, ele pediu para ser votado. Dando sequência, então, o projeto de lei 159/2016, senhor presidente, senhores vereadores, encaminha o presente projeto de lei que versa sobre revoga a Lei Municipal 9601/2016, de 9 de agosto de 2016. Buscamos a revogação da Lei Municipal 9601/2016, de 9 de agosto de 2016, que autorizou a abertura de crédito especial no orçamento vigente por ação orçamentária. Ocorre que a abertura do crédito solicitada não mais se faz necessária e, portanto, solicitamos a revogação da lei para que a mesma não seja considerada por ocasião do fechamento dos dados contábeis do município no final do exercício. Diante do exposto, solicito que, em regime de urgência, seja o presente projeto de lei aprovado na íntegra para que surta os prazos efeitos legais. Gabinete Presidencial Prata, 2 de setembro de 2016, vou lembrar do prefeito municipal. Projeto de lei em discussão, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 160/2016, autoriza a prorrogação da contratação temporária por excepcional interesse público de médico clínico geral, autorizada pela Lei 9048/2014, de 24 de setembro de 2014. Como o vereador Juraci pediu para ir à votação, se nenhum vereador pedir baixa, será lido na íntegra. O secretário fará a leitura. Projeto de Lei 160, de 2016, 2 de setembro de 2016.
Autoriza a prorrogação da contratação temporária excepcional de interesse público de médico clínico geral, autorizada pela Lei Municipal 9048 de 2014, de 24 de setembro de 2014. Valdemir Nossa, na condição do prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a prorrogar a contratação temporária por excepcional interesse público de um médico clínico geral, contratação esta autorizada pela Lei Municipal 9048 de 2014, de 24 de setembro de 2014. Parágrafo único. A prorrogação será por mais 6 meses, podendo ainda, havendo a necessidade, ter mais uma prorrogação por mais 6 meses. Artigo 2º. Para a prorrogação que trata a presente lei, observação as disposições contidas na lei descrita no artigo procedente. Artigo 3º. Esta lei municipal entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete Municipal de Prata, Valdemir Nossa, prefeito municipal. Projeto de lei em discussão e em votação. Presidente, só uma questão de ordem. Para qual é a unidade do posto de saúde que seria esse médico? Financiação. Agora, como a lei já foi apontada, unidade de saúde do bairro São Brás, se poderá... Peço licença e vou fazer a leitura também, então, da mensagem em anexo ao projeto de lei. Então, a mensagem trata-se por objetivo prorrogação temporária para o serviço público de médico em geral por mais 6 meses, como a gente já falou. Um dos fatos que retardou a realização do concurso público para essa área da saúde foi a demora na aprovação da lei municipal que tratou a transposição do regime seletista para o estatutário dos antigos empregados públicos. Agora, como a lei já foi aprovada e há a finalização dos estudos para a instalação da unidade de saúde do bairro São Brás, já se poderá ultimar as definições para a realização do próximo concurso para a área da saúde. Ainda a necessidade de criação de novos cargos para a área, o que não é possível no presente momento. Isso deverá ocorrer no início do próximo ano e depois da realização do novo concurso público. Então, esse clínico geral aí é para o bairro Clivati e Barbieri e outros bairros perto aí que fazem parte do posto de saúde que vai ser inaugurado ali no bairro Clivati. Projeto de lei em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 161/2016 autoriza a prorrogação da contratação temporária por excepcional interesse público de agente comunitário de saúde, autorizada pela Lei Municipal 9047/14 de 16 de setembro de 2014. Como o vereador Juraci também fez o pedido que fosse a votação, se nem um vereador pedir baixa, será lido na íntegra. Ele vai ler o projeto de lei. Projeto de lei 161/2016 encaminha o presente projeto de lei que versa sobre autoriza a prorrogação da contratação temporária para excepcional de interesse público de agente comunitário de saúde autorizada pela Lei Municipal 9047 de 2014, de 16 de setembro de 2014. Trata-se de projeto de lei que objetiva a prorrogação de contratação temporária por excepcional de interesse público de um agente comunitário de saúde por mais 6 meses, com a possibilidade de mais uma prorrogação pelo mesmo período, se necessário, pelo fato de que a titular do cargo, Rosicler Odete do Rosário, ainda permanece afastada por motivo de saúde, de tratamento de saúde. A preocupação da administração municipal é de não haver interrupção nos serviços, o que causaria sérios problemas para os munícipes. Diante do exposto, requerendo que de urgência seja o presente para a lei aprovado na íntegra para que estudos para as leis legais. Gabinete do Presidente Municipal de Nova Prata, 2 de setembro de 2016. E não consta aqui a questão da... Não.
Então, só respondendo a questionamento do vereador Hermes, refere-se, então, a agente de saúde para a comunidade ESF do Rio Branco. Projeto de lei em discussão, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 162/2016 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 e da outras providências, abaixado para as 3 comissões. Projeto de lei número 163/2016 autoriza o Poder Executivo Municipal a aprovar e autorizar o loteamento Quiumento, abaixado para as 3 comissões. Projeto de lei número 164/2016 dispõe sobre a adoção de espaço público para fins de instalação de suportes para estacionamento de bicicleta, abaixado para as 3 comissões. Projeto de lei número 165/2016 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente por redução orçamentária, Secretaria Municipal de Educação, adequando o valor orçamentário para despesas com a manutenção dos serviços terceirizados de limpeza em 3 escolas municipais. O próximo projeto é de uma necessidade tão grande que veio um comunicado da Justiça para que fosse contratado um professor. Projeto 165, abaixado para as 3 comissões. Projeto de lei número 166/2016, acrescenta inciso no artigo 2 da Lei Municipal 9498/2016, de 21 de março de 2016, que autorizou a contratação temporária de um professor de geografia. Nós também temos um ofício do judiciário aí sobre essa questão da contratação de um professor de geografia. Ele deu prazo para o executivo em 48 horas para a contratação. O secretário fará a leitura. Projeto de lei 166/2016, senhor presidente e senhores vereadores, encaminho o presente projeto de lei que versa sobre acrescenta no inciso do artigo 2º da Lei Municipal 9498/2016, de 21 de março de 2016. O presente projeto de lei pretende incluir um inciso no artigo 2º da Lei Municipal 9498/2016, que autorizou a contratação temporária de um professor de geografia. Ocorre que decisão judicial determinou o afastamento de um professor de geografia titular do município e concedeu até 48 horas para o município proceder na sua substituição, conforme cópia da decisão em anexo. Havendo a inclusão desse inciso, poderá ser realizada uma nova convocação para o regime suplementar de um outro professor já contratado pelo município, que viria a substituir este professor afastado. A realização de uma nova contratação não seria possível de ser realizada nesse período de 48 horas. Esta é, portanto, a única maneira possível de se atender à ordem judicial, para que os alunos não fiquem sem aulas e possam concluir o ano letivo. A convocação se dará na forma estabelecida no plano de carreira do magistério, da mesma forma que é realizada para os demais professores municipais. Diante do exposto, requer que, em regime de urgência, seja o presente projeto de lei apreciado e, ao final, aprovado na íntegra para que surta os esperados efeitos legais. Gabinete do Presidente Nova Prata, 2 de setembro de 2016, Valeme Nosso, Prefeito Municipal. Projeto de lei em discussão, em votação. Fala em valor aí. Por questão de ordem e solicitação do vereador Altir, a idade mínima de 18 anos, habilitação superior em licenciatura plena, salário mensal R$ 1.274,63. 22 horas semanais. Projeto de lei aprovado por todos os vereadores.
Esses eram os expedientes do Executivos novos. Expediente do Poder Legislativos novos. Proposição do vereador Altir Ferro. Dispõe sobre faixas consideradas de segurança. O secretário fará a leitura. Nova Prata, 31 de agosto de 2016. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Altir Ferro, bancada do PMDB, propõe que a Secretaria responsável do Poder Executivo providencie na correção da falha cometida na construção das faixas consideradas de segurança para pedestres, que foram por mim solicitados conforme proposição de 18 de março do corrente ano. Justificativa. A colocação das faixas de segurança não atende minha solicitação, pois a maioria das que foram instaladas são verdadeiros quebra-molas. E, além de não atender minha proposição, gerou grande descontentamento na população. Vereador Altir Ferro, PMDB. Eu tenho uma questão de ordem aqui totalmente diferente, uma pauta totalmente diferente. Isso aí saiu da ordem do dia, vereador. Tem que pegar a nova. Hã? Essa aí não é a mesma que está na ordem do dia. Essa aí estava anterior, na parte da tarde. Mas eu peguei às 2 horas da tarde? Não. Sim. Saiu uma nova às 5 horas da tarde. Ah, 5 horas da tarde? É. O senhor pegou às 2 horas da tarde e entrou a nova às 5 horas da tarde. Então, o senhor tem que estar atualizado também. O senhor ainda recebeu por um e-mail a ordem do dia? Não, mas depende. O senhor pegou às 2 horas da tarde, ou o senhor pegou agora? Essa ordem do dia o senhor pegou que horas, vereador? Então, depois foi modificado. E o senhor recebeu às 4 horas a nova ordem do dia. Pode. Proposição em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Do mesmo vereador, proposição que dispõe sobre inclusão de projeto de arborização na construção de praça no bairro Rio Branco. O secretário fará a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Altir Ferro, bancada do PMDB, propõe que a Secretaria responsável do Poder Executivo, que no projeto de criação de uma praça no bairro Rio Branco, em terreno cedido incomodado pela Mitra Diocesana de Caxias do Sul, já elabore um projeto de arborização para a praça a ser construída. Justificativa. A proposição é vida proporcionar mais conforto aos moradores do bairro e outros que frequentarão a praça. Vereador Altir Ferro, PMDB. Proposição em discussão. Em votação. Juraci. Aprovado por todos os vereadores. Ainda do vereador Altir, propõe o nome de conselheiro Gibrail Nedef em alguma rua de nossa cidade. O secretário fará a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Altir Ferro, PMDB, propõe ao Executivo Municipal que na medida do possível, seja designado nome de alguma rua ao senhor Gibrail Nedef, denominando a mesma como Rua Conselheiro Gibrail Nedef. Justificativa. O senhor Gibrail teve importante participação no desenvolvimento do nosso município, pois participou na execução de diversos loteamentos do nosso município. Presidente da SIC pelo período de 6 anos, de 7 de agosto de 1970 a 11 de março de 1976, foi comerciante atuante como gerente da empresa Alto Nordeste de Gaúcho Limitada, foi proprietário da malharia Nedef na década de 70, chegando a ter mais de 50 funcionários. Foi fundador da imobiliária Nedef, hoje gerenciada por seu filho Maurício. Foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico do nosso município, além da ativa participação comunitária em outras entidades. Em anexo, breve histórico de sua trajetória que justificam essa proposição.
Contando com o apoio de todos os colegas, fico agradecido, vereador Altir Ferro. Proposição em discussão, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Só para dar uma explicação para o vereador Altir, não pode colocar a proposições de alguma coisa retirada da ordem do dia. O presidente tem todo esse direito a fazer a ordem do dia. Explicado, vereador Altir? Tu não pode colocar proposições depois da sexta-feira. Agora, o presidente tirar da ordem do dia qualquer projeto e qualquer proposição, ele pode. Ele tem até às 6 horas da tarde. Só o senhor lê, então. Ainda do vereador Altir, propõe o nome... Tá. Proposição do vereador Ismael Frisão. Propõe nome de rua no loteamento Barbeiro. Ernesto Barbeiro. Secretário fará a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, Ismael Frisão, vereador pela bancada do PMDB, apresento aos demais colegas a proposição a seguir e, se for aprovada, seja encaminhada ao Poder Executivo. Considerando a Lei Municipal 9594, que autoriza o Poder Executivo a aprovar e autorizar o loteamento Barbeiro, constituído de 68 lotes, propõe que uma das principais ruas do loteamento seja denominada de Ernesto Barbeiro. Ernesto Barbeiro nasceu no dia 14 de maio de 1914 e faleceu na data de 3 de outubro de 2006, sempre residindo na cidade de Nova Prata. Foi casado com Gentila Agostini Barbeiro por 65 anos. Dessa união nasceram os filhos Leonilde, Geomina, Adelina, Nelson, em memória, Nelci, Ancila e Luiz Carlos. Trabalhou em várias profissões, entre elas foi agricultor e também trabalhou como carpinteiro em muitas obras nessa cidade, sempre se dedicando à comunidade pratense. Foi cofundador da Capela São Peregrino, hoje uma das mais importantes comunidades da nossa cidade. Também sempre foi proprietário de área de terra que fica ao lado da Estrada Buarque de Macedo, próximo ao loteamento Ziri, local este em que é solicitado o nome da rua principal do loteamento Barbeiro. O vereador Ismael Frisão, PMDB. Proposição em discussão, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Do vereador Sebastião Costa Mamede, propõe colocação de equipamentos de academia ao ar livre, na praça do bairro Rio Branco. Vereador, secretário fará a leitura da proposição. Senhor presidente, senhores vereadores, Sebastião Costa Mamede, vereador, líder da bancada do PSB, no uso de suas atribuições, apresenta aos demais colegas a proposição a seguir e, se for aprovada, seja encaminhada ao Poder Executivo. Considerando a construção de praça no bairro Rio Branco, proponho também que seja colocado à disposição da comunidade equipamentos para academia ao ar livre. Vereador Sebastião da Costa Mamede, líder da bancada do PSB. Com a palavra o vereador Paraíba. Senhor presidente, colegas vereadores, para até aqui que nos assistem, em especial a minha amiga Rita, né? Pois é, como eu falei na última segunda-feira, que ia propor, além dessa praça que vai ser construída lá no bairro Rio Branco, que já seja providenciada também a instalação de uma academia ao ar livre. Sabemos que naquele bairro já existe uma, a qual já está beirando de 4 a 5 anos que lá existe e que não tem utilidade nenhuma ela. Como eu fui pioneiro nessas ideias das academias ao ar livre, começando aqui na Sagrada Família, indo lá para o bairro São João Bosco, depois indo aqui para o campo,
Santa Cruz, São Cristóvão, agora, por que não, no bairro Rio Branco. Com isso aí eu peço a sensibilidade de todos os colegas vereadores e que votem a favor dessa minha proposição, que é de grande importância para aqueles moradores do bairro Rio Branco. Muito obrigado, senhores. Proposição em votação. Vereador Juraci, a palavra? Pois. Aprovado por todos os vereadores. Do mesmo vereador Sebastião Costa Mamede, propõe quebra-molas na rua Jorge Clivati e Paulina Zilli. Secretário fará a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, Sebastião Costa Mamede, vereador líder da bancada do PSB, requer, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal a proposição. Seja colocado um quebra-molas na rua Jorge Clivati, entre a rua Valdemar Cola e Arturo Guidini, no loteamento Clivati. Seja colocado também um quebra-molas na rua Paulina Zilli, trajeto que conduz ao imigrante. Vereador Sebastião Costa Mamede, líder da bancada do PSB. Com a palavra o vereador Juraci. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, João Carlos, nosso escudo, e muito bem municiado com as informações. Também quero cumprimentar o plenário, cumprimentar o Daniel, o homem mais alto da nossa cidade de Nova Prata. Ele disse que vai mudar a protase para cá agora. E o Cláudio, essa é o povo que tu tem que ver como é que funciona aqui. Aqui tem tudo que é ferramenta. Te agarra naquela que tu puder. E depois, veja onde que tu quer cortar. Cumprimentar o Tibira, e na pessoa do Tibira quero me referir à nossa mídia escrita aqui de Nova Prata. Como eu não quero usar a tribuna, então quero ocupar minha fala aqui na mesa minha, que por direito eu tenho, e dizer, Tibira, que vocês estão fazendo um trabalho importante para a população. Mas me refiro a alguns meios de comunicação que realmente não têm o que fazer. Não têm o que fazer. Porque se eles tivessem o que fazer, eles faziam o melhor por Nova Prata e não fazem. Só atrapalham Nova Prata. O mídia que deveria pegar a mudança e sumir daí. Eu vejo assim. Mídia que não dá importância nenhuma, só fica se movimentando com fofoca e mentiras. Então é uma falta de ética profissional. Não sei se eles têm profissionalismo naquilo. Então eu acho assim, tem algumas pessoas que se acham. Mas eu, como vereador, que sou até o fim do ano, vereador Tatu, já tive o prazer de ir até a delegacia denunciar 3 vezes. Depois das eleições, que é o dia 2 de outubro, estará eu lá, enfrentando, olhando na cara do cidadão ou da cidadã, porque eu denunciei, e lá estarei como vereador, até o fim do ano. Se ganhei ou perdi, não me interessa. Estarei como vereador até o fim do ano. Isso não me interessa. Me interessa assim que a punição tem que existir. E fui bem claro. Se não existir ali, eu vou lá no inferno se vai aqui. Então, eu me estabeleço assim, meu jeito de trabalhar, meu jeito de... Falo porque não tenho rabo preço com ninguém. Claito. Eu acho que tem que ser assim. O vereador não tem que ser mandado por corja nenhuma, por pessoa nenhuma, por mídia nenhuma, e nem por jornaleco, e nem por rádio. Tem que fazer o seu trabalho
coerente com a população que paga o seu salário. Então, eu quis fazer esse desabafo e dizer, estamos aqui, Juraci, Átila, seu Altir, Gilmar Perusso, Luciano Toscan, Paraíba, o Zembruschi e o meu amigo Ismael. Vejam bem o que eu vou dizer para vocês. São as pessoas que estão concorrendo. São as pessoas que estão concorrendo. Eu quero dizer para vocês que Deus foi tão maravilhoso e fez as coisas tão certinha, Tibira, que você não imagine. Claito, a dádiva de Deus é de escolher entre 110 candidatos, 11 só. É um privilégio que Deus está dando para essas pessoas. Portanto, os que estão concorrendo, Deus fez um jardim. E nesse jardim nós temos todos lá. Mas alguns, Claito, me refiro a você, alguns, Tibira, que plantaram essa flor, e ao longo do tempo, vereador Tatu, deixou de regar esta flor. Virou as costas. É como se nós estivesse virando de costa para o nosso eleitor e voltado ali 4 anos, Claito, tentar regar. Ela já está morta. Mas o regador, que é Deus, que é Jesus, nunca deixou de nos regar como homens dignos de coragem de enfrentar uma eleição. Agora, tem gente que não tem o caráter, não tem a coragem de enfrentar. Não estou criticando o vereador Tatu, e nem o vereador Hermes, e nem o vereador Lorenzetti. Estou dizendo que nós tivemos coragem de enfrentar. E as pessoas que não tiveram coragem de enfrentar, nos criticam. Não tem tempo, porque não tem tempo para trabalhar para a sociedade, para o povo, e não está à disposição disso. Porque se não está à disposição disso, então cai fora, enche o saco do outro, ou da outra pessoa que não foi, ou se encoraja, se habilite para entrar nesse ramo, para enfrentar. A crítica, Tibira, construtiva é muito bom, mas quando Deus bota a pessoa neste meio, é porque ele tem uma missão. A missão de enfrentar, de sofrer, de batalhar, de cair, prostrar no chão e continuar levando os pontapés, mas continuar trabalhando para a sociedade e para o povo. Mas a gente, no dia a dia, vereadores, nós sofremos atropelo, rasteira e alguns puxando o tapete. Mesmo assim, nós continuamos, todos nós continuamos. E eu disse que eu não ia mais falar mal de ninguém. Não quero falar mal de ninguém mais, porque agora se reflete a mim também, Tibira. Então, eu quero dizer assim, ó. Vocês são de coragem que enfrentaram. Os que não quiseram, porque realmente acharam que a sua missão já fez. Tatu. A missão da pessoa. Entendeu? Então vejam assim, ó. Cada um de nós, Tibira, tem uma missão. Mas tem sempre a pessoa que vai, ou que se acha, se apodera de uma mídia, de um Facebook, de alguma coisa assim, para falar mal das pessoas. Tem o privilégio, me parece, de ficar falando mal das pessoas. Mas não se habilita a enfrentar o que a gente enfrenta do dia a dia. De bater nas casas, ser xingado, ou maltratado, ou tudo que é tipo de coisa. A gente tem que estar posto e preparado para receber tudo isso. Eu me admiro e admiro as pessoas que tiveram essa coragem, porque eu sabia que neste ano seria um ano mais difícil de pedir eleição, de pedir voto. É verdade, vereador Gilmar? Eu estou indo pela quinta, o senhor está indo pela sexta. Então eu acho assim, ó, coragem, tem que ter coragem. Eu falei hoje de manhã na frente da prefeitura com o vereador Zembruschi e disse para ele que o dia 2 de outubro se acontece a eleição de homens de coragem. No dia 3 de outubro, vereador Sérgio Zembruschi,
Nós devemos continuar cuidando da nossa família, trabalhando e morando em Nova Prata e continuando olhando um no rosto do outro, independentemente das nossas bandeiras políticas. Então, é isso que tem que ficar nesta casa registrado e gravado. Que, acima de tudo, nós somos cidadão, mas responsável pelos nossos atos e, acima de tudo, somos pratenses porque amamos Nova Prata. Daniel. E desta forma é que tem que trilhar o caminho. E o vereador aqui nesta mesa tem que dizer o que está na sua mente, e não o que é em computador e o que os outros dizem. E fazer o seu papel, o seu trabalho desta maneira. Então eu só quis fazer um resumo do caminhar de todo mundo. Porque aqui eu me estabeleço assim, ó. Como eu sou evangélico e tem outras religiões, eu quis puxar a carroça. Obrigado, presidente. Proposição em votação. Aprovado por todos os vereadores. Do vereador Sebastião Costa Mamede, dispõe sobre colocação de placa de velocidade permitida próximo a mercados. Secretário fará a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Cabaixo assina, líder da bancada do PSB, requer após o vídeo plenário que seja colocado placa de velocidade permitida de 40 km por hora nas proximidades do mercado Porta, Lorenzetti e mercado do BIM. Vereador Sebastião Costa Mamede, líder da bancada do PSB. Proposição em discussão, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Do vereador Sebastião Costa Mamede, dispõe sobre colocação de placa indicativa de carga e descargas. Secretário fará a leitura. Sebastião da Costa Mamede, líder da bancada do PSB, no uso de suas atribuições, propõe aos demais colegas, após o vídeo plenário, que o Poder Executivo coloque placa indicativa de carga e descarga no encontro da Avenida Placiano de Araújo com a Buarque de Macedo, ao lado da Marmoraria Santo Antônio. Vereador Sebastião Costa Mamede, líder da bancada do PSB. Proposição em discussão, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Do vereador Sebastião Costa Mamede, propõe que seja feito um abrigo de ônibus e consertado o passeio público no bairro São João Bosco. Secretário fará a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, Sebastião Costa Mamede, vereador líder da bancada do PSB, no uso de suas atribuições, apresenta aos demais colegas a proposição a seguir, e, se for aprovada, seja encaminhada ao Poder Executivo. Que seja providenciado um abrigo de ônibus na rua Madre Teresa de Calcutá, em frente à Academia ao Ar Livre, no bairro São João Bosco. Que seja também consertado o passeio público na mesma localidade, ao lado da Igreja Evangélica Pentecostal Família de Deus, Planeta, pois tem um buraco tipo uma fossa, o qual está deixando mau cheiro e perigo à população, principalmente para as crianças. Vereador Sebastião Costa Mamede, líder da bancada do PSB. Proposição em discussão, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Nós temos um convite aqui da segunda Expo Prata. Todos os vereadores receberam o convite. O secretário fará a leitura para a plateia. Convite. Um momento especial para compartilhar a comissão organizadora
convida para o lançamento oficial da segunda Expo Prata, A Força das Etnias. O evento será realizado no dia 9 de setembro, sexta-feira, às 19h30, no auditório do Centro Empresarial Vicente Paludo, Avenida Cônigo Pérez, 612, Centro de Nova Prata. Na ocasião, serão apresentados o formato e as atrações da segunda Expo Prata. Após, todos estão convidados para o coquetel de confraternização. Obrigado por participar. Uso da tribuna. Uso da tribuna com o vereador Luciano Toscan. Senhor presidente, caros colegas, plateia distinta que sempre tem nos acompanhado nessa caminhada, só a referência, Paraíba, às proposições que dizem respeito à questão de trânsito, né, e dentre elas faixas de segurança, quebra-molas, o próprio vereador Altir também colocou algumas questões. Eu acho que nós precisamos e temos a obrigação, independente até o final do ano que vem, né, Clayton, as turmas aí, o pessoal, nós precisamos repensar urgentemente o trânsito de Nova Prata, pelo volume de veículos automotores que temos aí. Eu estava tentando pegar agora aqui no site da Enatran, mas não tem o número atualizado aí, mas aí é passado de 15 mil veículos registrados no município, onde nós temos aí, se pensarmos em IPTU, não chegamos a 10 mil IPTUs na cidade. Então, nós temos aí uma média de 1,5 veículo, quase 2 veículos por família em Nova Prata. Então, é óbvio que a logística interna aí, os problemas voltados ao trânsito acabam e vão se agravar cada vez mais. Então, nós precisamos tomar medidas urgentes aí no fluxo de veículos do nosso município. E também, abrindo um parênteses com as questões eleitorais, né? Temos vários candidatos aqui, outros não, mas eu queria pedir aos meus nobres colegas que a gente pudesse manter o mesmo nível, né, um nível bom de sessão, né, e que as questões político-partidárias de campanha ficassem da porta para fora. Muito obrigado. Mais um vereador inscrito no uso da tribuna, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a presença de todos, uma boa noite e uma boa semana.